Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós gostaríamos de deixar aqui uma palavra de Deus para a sua mente, para o seu intelecto e também o seu coração. Você sabe que há coisas na nossa vida que vão acontecer, isso é inevitável. Veja os exemplos. José, ele não queria de ser vendido pelos irmãos, nunca imaginou isso, porém aconteceu. Ele não queria ser preso, porém aconteceu. Ele não queria ser injustiçado pela esposa de Potifar, porém aconteceu. Mas foi tudo isso lá no Egito que fez com que neste lugar Deus o abençoasse e ele se tornasse ali governador do Egito. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Diga-se de passagem, 7 vezes mais forte. Esse era o ódio do rei pela intrepidez deles. E mesmo assim, nada aconteceu. O rei disse: não eram 3 que estavam lá, foram mandados para lá, porque tem 4. Esse quarto era um anjo de Deus enviado para os guardar. O rei então reconheceu o Deus que ele servia. Veja que em todos esses casos, Deus foi exaltado, Deus foi glorificado no final. Talvez há momentos na nossa vida, como de Acabe, por exemplo, que já estava meio entre Baal, entre Deus, o Deus de Israel. Elias fez um desafio: se é Baal ou se era Deus, o Deus vivo. Um dos dois iria atender e responder com fogo. E foi naquele desafio que o Deus, o único Deus, o nosso Deus, respondeu com fogo. E o rei então ali glorificou a Deus e decidiu que só existe um Deus. Aconteceu também com Paulo e Silas, lá na prisão. Eles não queriam, ser preso, não queriam, mas aconteceu. Foi ali que Deus enviou um anjo, porque ali eles estavam clamando, buscando, louvando a Deus, confiantes. O carcereiro então ele vê todo aquele momento, chega ali as candeias rompidas, a prisão toda destruída, e eles ali não saíram, não ousaram correr, sair, fugir. Eles continuaram ali. Quando o carcereiro chegou, ele viu tudo aquilo e então o carcereiro se converteu. E não somente ele, toda a sua família. Então há coisas na nossa vida que nós não vamos entender. Vai acontecer. É inevitável. Porém, é Deus te guiando. Deus te guiando. Deus, ele estava lá no deserto com o povo hebreu e os guiou de dia e de noite. Quem entendeu, tomou posse. Quem não entendeu o deserto, a luta, morreu ali mesmo, porque Deus os guiou ao mar fechado, totalmente impossível de passar. Seria Deus guiando eles para uma enrascada? Não, é porque Deus ali queria ser glorificado. O problema da religião é que te ensinaram a achar culpados, a achar motivos, a procurar alguém para culpar, para reclamar, murmurar. Ensinaram a você que tudo é provação de Deus. Então, o que a religião ensinou para as pessoas? Olha, isso é uma provação de Deus. Então é doença, enfermidade, é miséria. Então a pessoa cruza os braços e fica esperando aquela provação passar. Tem pessoas que morreram e a provação não passou. Veja a diferença de José. Em todo lugar onde ele estava na fé. Veja a diferença: Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá, estavam na fé. Veja a diferença de Paulo e Silas. Era tarde da noite e eles estavam orando e louvando mesmo preso. Podiam ser mortos naquele dia, mas eles estavam orando e louvando a Deus. A diferença desses homens não é que eles são especiais, é que eles nunca desfaleceram na sua fé e entenderam que tudo colabora, tudo é tudo
colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda o processo, compreenda a situação. Na hora você não vai entender, depois você verá o motivo porque tudo isso aconteceu e você verá a glória de Deus na sua vida. Então o que faz a diferença, o que a palavra de Deus nos ensina, é que Deus não prova a gente, Ele prova a nossa fé, é a nossa reação diante dessa situação que talvez você está vivendo agora, de algo que aconteceu, que você não esperava, mas aconteceu. Será que não é Deus querendo mudar o rumo da sua vida? Você estava plantando aqui, estava colhendo pouco, agora você vai poder plantar em outro lugar, de outra maneira, para colher mais. Tenha visão, tenha essa visão. Pare de achar culpado, terceirizar a tua luta, o motivo da tua luta, né? Achar culpados. Lembra daquele cego de nascença? Alguém pergunta para ele: quem pecou, este ou os pais, para que ele nascesse cego? Jesus falou: nem este nem os pais, mas isso aconteceu para que Deus fosse glorificado naquele milagre. Tem gente que é como essa pessoa que perguntou para Jesus: quem pecou? A culpa é de quem? Foi por causa daquele? Por causa daquele? Por causa daquele que não me ajudou? Por causa daquele? Pare de procurar culpado. Você crê na palavra de Deus ou você crê no que as pessoas falam? Porque uma pessoa bem instruída na palavra, ela não vai ficar procurando motivo, culpados e terceirizando a sua responsabilidade. Ele vai entender que a vida dele pertence a Deus e tudo que acontece na vida dele tem um motivo, e o motivo é Deus te guiando para te abençoar. Só isso. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa dar um giro de 180, não 360, 180 graus na sua vida diante dessa situação que aconteceu. Que Deus seja glorificado nesse problema. Se você quer entender mais sobre isso, domingo 6:30 da tarde, esteja conosco, clamando somente aquele que pode te abençoar e mudar toda e qualquer situação.